Graça, misericórdia e paz. Amém? Para ser um grupo de pastores, esse amém está ruim demais, hein? Vamos ver se melhora o negócio. Graça, misericórdia e paz. Amém. Olha, quando Paulo saúda a igreja, ele fala graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Mas quando Paulo saúda os pastores em 1 e 2 Timóteo e em Tito, ele fala graça, misericórdia e paz. Ele acrescenta misericórdia, porque eu acho que Paulo, como pastor, sabia o quanto a gente precisa de misericórdia. Irmãos, que honra estar aqui com os irmãos. E esse é o auditório que eu gosto, viu, irmãos? Se eu pudesse escolher meu auditório, eu queria sempre pregar para pastores, porque o pastor é a chave, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Eu queria apresentar o pastor Marcos. Fica de pé, por favor. Pastor Marcos é um amigão, ele é pastor da Igreja Cristã Evangélica de Campinas, aqui em Goiânia, e ele ajuda muito esse movimento dos 40 dias de jejum e oração, porque para facilitar os irmãos, nós mandamos diversos livros para ele, aí os irmãos não precisam pagar o frete, vão buscar lá na igreja dele e fica bem em conta para o pessoal. Eu trouxe 3 livros para apoiar aqui. Libertação da culpa, aqui eu falo sobre perdoar e ser perdoado, acertando a vida com Deus e com as pessoas, tá bom? Eu creio que vai ajudar. Esse livro aqui é importantíssimo para o ministério, Transparência no Ministério. Irmãos, nós estamos vivendo uma crise ética entre os pastores no Brasil. É um tal de pastor largar a mulher, se juntar com a secretária e, pasmem, continua no ministério. Eu não sei como. Não sei como alguém segue um homem desse. E eu sempre brinco dizendo: você conhece alguém que separou da mulher e casou com uma mais velha? Esse livro aqui eu falo sobre família, dinheiro, orgulho, sexo, falo sobre ministério, missões, oração. Eu creio que vai ajudar muito aos irmãos. E finalmente, a Igreja Local e Missões é um livro que tem sido assim usado em muitos seminários como livro-texto para missões. Aqui eu falo sobre como a igreja pode organizar uma conferência missionária como essa, que é um modelo, organizar um movimento de oração, levantar finanças para missões. É muito jóia, eu creio que vai ajudar. E finalmente eu estou com esse livro aqui. Quantos dos irmãos aqui conhecem e já fizeram os 40 dias de jejum e oração? Levanta a mão aí. Amém, tem um grupo bom aqui. Os irmãos sabem que cada ano Deus dá um tema, e o tema desse ano é avivamento verdadeiro. Irmãos, quando você pensa em avivamento, qual é o símbolo básico que você tem logo de cara a visão? Qual é, quando você pensa em avivamento? Fogo, não é fogo? Uma tocha. E eu pensei nisso, olha, a capa já é vermelha, ainda botar uma tocha, né? Vai ser bom. Mas aí o Espírito de Deus pôs no meu coração, sabe o que? Se o avivamento é verdadeiro, e porque também tem muito animamento e pouco avivamento, então Deus falou: se é verdadeiro, sabe o que está aqui na capa? Dá um close aí, jovem. Vai ser em qual câmera o close? Nessa aqui mesmo? Ou vai? Dá um close aí. O avivamento verdadeiro é Gálatas 2:20, que você sabe de cor. Se não sabe, irmão, volta para o seminário lá do pastor. Esse desenho aqui é do pastor Jaziel Botelho, o eu na cruz. Gálatas 2:20 diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém, gente? Amém. O bom crente é um defunto. Amém, defuntos? Amém. Já morremos e Cristo vive em nós. Agora eu fico pensando, irmãos, cidade de Anápolis, 50% dos habitantes são evangélicos. Se esses
160 ou 170 mil evangélicos morrerem para o seu ego, morrer para o mundo, para o diabo, para a carne, para o pecado, morrer para a sua própria vontade e permitir que realmente Cristo venha viver, irmão, essa cidade vai ser transformada pelo poder de Deus. Agora, infelizmente, tem muito morto-vivo por aí. É ruim, viu, irmãos? Então precisamos orar. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre como funciona esse movimento de 40 dias de jejum e oração. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo, por favor, no livro do profeta Joel. Profeta Joel. Em nossas igrejas, principalmente as pentecostais, aí está um texto super conhecido. Lembra da profecia que o apóstolo Pedro citou no dia de Pentecostes? Está nesse livro aqui, profeta Joel. Agora, irmãos, toda crise é uma oportunidade para avivamento espiritual. Diga amém aí. Amém. Toda crise é oportunidade para avivamento espiritual. E aqui o profeta Joel, inspirado pelo Espírito de Deus, ele traz uma profecia exatamente numa situação de crise do povo de Israel. Veja lá comigo, Joel, capítulo 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel, e ele começa então a falar da crise. Olha lá que coisa terrível. Ouvi isso, vós velhos, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Falem isso aos seus filhos, e os filhos à geração seguinte. E olha o que é para falar. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o devorador. O que deixou o devorador, comeu o destruidor. Irmãos, Deus mandou um exército de gafanhotos sobre o povo de Israel. E claro, veio uma seca, esses gafanhotos comeram tudo. E os irmãos sabem que a economia básica do povo de Israel naquela época era agricultura e pecuária. Agricultura, basicamente, plantação de trigo e vinho, figo também, algumas outras coisas, mas na agricultura, o pasto em geral. E o que aconteceu? Esses gafanhotos vieram, comeram tudo, acabou tudo, veio uma seca, e Deus mexeu exatamente na economia do povo. Deixa eu fazer uma pergunta. A nação brasileira está em crise? Tem pastores que dizem, eu não gosto de falar em crise. Mas irmãos, nós não podemos ser como um avestruz, que enfia a cabeça no buraco e o corpo todo está de fora. A realidade é que nós estamos vivendo uma crise. E uma crise sem precedentes na nossa nação. Uma crise, primeiro, econômica. Veja a situação como está. Uma crise política, uma crise moral. Irmãos, com que naturalidade o povo brasileiro anda mentindo? E por outro lado, irmãos, a crise não é só aqui pertinho em Brasília, não. O povo brasileiro está com uma raiz de corrupção terrível, mas a igreja tem o poder de Deus para acabar com isso. Diga amém. Amém. Agora o problema é quando a igreja não vê, é quando a igreja se isola, quando a igreja entra em quatro paredes e fica só aí. Que Deus nos abençoe, vitória, prosperidade, cura divina, dinheiro no bolso. Esquece que lá fora, irmãos, a igreja está, sabe como? A igreja está como o navio Titanic. Você assistiu esse filme? Sim. Você lembra do negócio? Lá embaixo estava tudo rachado, entrando água, prestes ao naufrágio, mas lá em cima o povo fazendo bailinho, tudo contente, a orquestra tocando e a turma tudo contente. Lá embaixo o negócio estava feio. Irmãos, infelizmente tem muita igreja assim. Outro dia eu fui falar de missões para um pastor. Eu falei, irmão, e a igreja precisa crescer, precisa mudar a cidade tal. Sabe o que ele falou para mim?
Ah não, pastor Edson, eu não quero que a nossa igreja cresça. Eu não acreditava que eu estava ouvindo isso de um pastor, irmão. Eu falei, mas irmão, por quê? Ele falou, ah, pastor Edson, a nossa igreja é uma família, é uma bênção. Ele falou bem assim para mim, pastor, se crescer vai estragar tudo. Irmãos, eu orei, Senhor, promove esse homem para a glória já, porque não é possível esse negócio, irmão, coisa terrível. Agora, meus irmãos, nós estamos olhando a nação brasileira numa crise política, numa crise moral, irmãos, a gente fala dessa corrupção toda lá no governo, e realmente está podre, o negócio está feio, mas outro dia eu fui pôr gasolina no carro, na hora que eu falei para o sujeito, eu quero uma nota fiscal. De quanto? Eu falei, tá vendo? É por isso que o Brasil não vai. Isso é corrupção, jovem. Deu uma dura no rapaz lá do frentista do posto, coitado, ele não tinha culpa, mas eu falei, se eu pedisse uma nota maior, você ia dar? Ah, todo mundo aqui pede, tá vendo? Como é que a gente fica criticando lá em Brasília, quando nós mesmos estamos comprando carta, estamos estacionando no lugar do idoso, ou no lugar do cadeirante, irmãos, e depois nós queremos ver que a coisa funciona lá. Irmãos, nós precisamos de um avivamento sério. A raiz da palavra avivamento é vida. E você lembra de algum texto que Jesus prometeu vida? Lembra, não lembra? Eu vim para que tenham vida, eu lhes dou a vida eterna. Irmãos, infelizmente o pessoal confunde avivamento com emoções, ou confunde avivamento com igreja pentecostal. Não, avivamento é de Deus, não importa que denominação você seja, se você tem Jesus, tem vida. Agora, nós pastores temos a grande responsabilidade de mudar a coisa. Se você continuar lendo, vai lá comigo, ó. A situação do povo de Israel estava terrível. Olha lá, no verso 9, o profeta diz, olha, até na igreja, no povo de Israel, a casa do Senhor, a oferta de manjares, a libação, foram suprimidas. O campo está assolado, uma situação terrível. Mas olha o verso 14, aqui está a convocação de Deus, irmãos. Olha lá o verso 14, promulgai um jejum santo, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Irmãos, não é tempo da igreja estar fazendo festinha, é tempo da igreja se arrepender, se humilhar diante de Deus e clamar, Deus, só o Senhor pode trazer solução para a igreja e para essa nação. Uma santa convocação. Irmãos, é por isso que esse movimento do jejum e oração não é só para o pastor jejuar, só ele, ou só o grupinho de oração. Irmãos, toda vez que eu prego na Assembleia de Deus, eu pego no pé. Sabe por quê? Eu falo, as irmãs do círculo de oração estão aí? E as irmãs, claro, uma bênção, aleluia, pastor, estamos tudo aqui. Aí eu pergunto, e o círculo de oração dos homens? Onde é que está? Impressionante. A parte mais importante da igreja estamos colocando nos ombros das mulheres. E não é só na Assembleia de Deus, não. Na minha igreja, a minha igreja é batista, não parece, eu sou um batista meio estragado, mas é batista. Depois que o Espírito Santo me pegou, me estragou um pouco para a convenção brasileira, mas tudo bem. Tem alguém da convenção brasileira aqui? Ninguém? Está vendo? Precisa de avivamento lá, minha gente. Eu sou um batista da convenção brasileira, mas meio estragado. Irmãos, e na minha igreja também é isso. Eu percebi que as mulheres têm mais sensibilidade à voz do Espírito Santo, mas eu estou lutando com os homens da igreja. É toda a igreja que tem que ser sensível à voz de Deus e fazer a obra de Deus. Então essa santa convocação, irmãos, é importantíssima para que a gente transforme, a não ser que você ache que está tudo bem. Um dos maiores perigos da igreja é achar que está tudo bem. Pastor Hernandes Dias Lopes,
um presbiteriano do fogo, fala muito de avivamento. Perguntei para ele, quando ele estava pastoreando: Hernandes, como é que está a igreja? Ele respondeu assim: está ótima, está mais ou menos e está ruim. Como é que é? Ele falou: eu tenho alguns membros lá que estão ótimos, jejuando, orando, ganhando almas, fazendo a vontade de Deus, dedicados, querem mais de Deus. Ele falou: eu tenho uns que estão mais ou menos. Eles vêm, tem um determinado compromisso, mas qualquer outra coisa tira. Ele falou: e tem uma turminha lá, pastor, que eu estou orando para que se convertam. Interessante. Mas o pastor é a chave. Irmão, nós temos que convocar nossas igrejas para 40 dias de jejum e oração. Está vendo? Se o pastor não fala amém, quem é que vai falando? Chame um jejum. Olha o capítulo 2 agora. Tocai a trombeta em Sião, dai uma voz de rebate no meu santo monte. Você vê o versículo 15 do capítulo 2: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. É uma chamada geral, uma convocação geral para toda a igreja. Crise é oportunidade de avivamento. Diga amém aí. Amém. E quer ver? Você conhece o capítulo 2. E Deus responde a oração. Depois que o povo jejuou e orou, olha a promessa de Deus, você conhece o texto, verso 28, acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Irmãos, quando a igreja começa a jejuar, orar, se arrepender, se humilhar, Deus estende a mão, Ele derrama o seu poder e a igreja passa a ser um agente de transformação da sociedade. Deixa eu só dar uma pincelada para os irmãos como é que surgiu, sabe por quê? Quando o pessoal vê, há 11 anos tem esse movimento, e eu vim aqui para convocar os irmãos e suas igrejas a esses 40 dias de jejum e oração. Irmãos, isso aqui não tem compromisso com ninguém, é você e a sua igreja. A única coisa que tem que fazer é comprar esse livrinho, e eu vou dizer o preço desse livrinho: R$8. Quanto custa o McDonald's? Pastor, não vai no McDonald's? Vai. Quanto custa mais ou menos um McDonald's lá? R$20. Pois é. Com R$20 de um hambúrguer, você compra 3 desse livro e fica livre da azia do McDonald's. Irmãos, e outra coisa, tem uns pastores. Outro dia tinha um pastor interessante, ele era de uma igreja da prosperidade. Eu falei para ele do avivamento, do livro, não era isso, era o tema do ano passado, família inabalável. Falei: faz sua igreja participar? Ele falou assim para mim: pastor, mas eu queria comprar um livro para cada família. Eu falei: você não crê na prosperidade mesmo, hein? Falei, que prosperidade é essa que você está aí, que você nem crê nela? Acho que é só para atrair gente para a igreja, não sei como é que é isso. Irmão, R$8, isso é para todo membro da igreja ter um livro desse na mão, porque aqui tem 40 meditações, 40 devocionais, uma para cada dia. Essas devocionais estão separadas em 6 temas semanais, e funciona assim, irmãos, esse movimento. No domingo você prega o tema da semana, aí os crentes vão fazer as devocionais dentro do mesmo tema. E também nós temos um material para grupo pequeno, célula ou escola bíblica, para que... Então veja bem, são 3 ataques no mesmo tema. O pastor prega, eles leem as devocionais nos grupos pequenos ou na escola bíblica ou nas células, ele reforça o ensino. Aí no domingo seguinte o pastor prega sobre outro tema. São 6 semanas concentradas no tema avivamento. Irmãos, depois de 6 semanas de jejum e oração, falando sobre o avivamento, ou vai ou vai. Ou vai ou vai. Irmãos, a coisa vai mudar. Deixa eu dizer por quê.
Os irmãos sabem o que está acontecendo aqui em Brasília? Os culpados são os líderes desse movimento aqui. Não sou eu. Sabe por quê? Irmãos, há 7 anos atrás, o tema era Por um Novo Brasil. Foi o tema daquele ano. E um dos pedidos de oração era esse: Deus, traga à tona esquemas de corrupção. Impressionante. Depois que a igreja jejuou e orou 40 dias, estourou o mensalão. Depois veio o petrolão. Agora veio até o fifão aí, né? O negócio da FIFA lá. Tudo está estourando. E vai estourar mais. Porque a Bíblia diz, Jesus disse isso: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Irmãos, e a ideia é o seguinte: a corrupção tira o pão da mesa do pobre, a corrupção estraga a nação. Irmãos, o Brasil tem um potencial de ser a primeira nação, a primeira potência do mundo, mas por causa dessa desgraça, deste demônio da corrupção, nós somos uma nação aí capengando. Irmãos, tem ideia do que é 50 milhões de dólares? Você tem ideia disso? Acho que você não tem. Se você multiplicar por 4, vai dar o quê? 200 milhões de reais. Na conta de uma pessoa na Suíça. Como é que é isso? Esse próprio sujeito que pôs esse dinheiro na Suíça não tem como gastar. É um sujeito que não confia em Deus, mas confia nas riquezas. Ele está pensando que esse dinheiro vai ser a liberdade financeira dele. Ele vai ter liberdade financeira na cadeia. Não sei como é que vai ser isso, liberdade financeira na cadeia. Porque a igreja está orando. A igreja está orando, irmãos, e vai continuar orando mais. Outra coisa, nós oramos para Deus transformar lugares de iniquidade em lugar de culto. É impressionante o que eu estou ouvindo de igrejas. Acabei de vir de uma igreja em Araçatuba, interior do estado de São Paulo. E quando eu dei esse testemunho que lugares de iniquidade estão se tornando lugar de culto, o pastor da igreja falou: pastor, dá licença, eu tenho que falar isso aí. Foi: o que é, irmão? Ele falou: esse lugar que nós estamos, há 1 ano e meio atrás, era um lugar de festa, acho que chama wave, da moçada, aquela que toma todos, dá overdose, e tem até ambulância lá para já levar. Ele falou: esse local era disso, e hoje aqui é lugar de culto a Deus, aleluia. Irmãos, sabe qual é a ideia? Nós podemos mudar o mundo no joelho, em jejum e oração. Agora deixa eu dizer para os irmãos como é que começou esse negócio. Sabe porque o pessoal fala: foi uma visão do pastor Edson. Não foi, meu. Deixa eu contar como é que foi. Eu estava em casa, uma membro da minha igreja, é o que eu falei, as mulheres são mais sensíveis, uma senhora intercessora da nossa igreja, ela me ligou e falou: pastor, olha, eu estava orando. Sabe quando a irmã recebe uma mensagem e não sabe exatamente se é de Deus ou não? Ela: então, pastor, não sei se é ou não. Eu falei: fala, irmã, desembucha logo, o que foi? Aí ela falou: pastor, Deus está dizendo que a nossa igreja precisa fazer 40 dias de jejum e oração. Irmãos, no mesmo instante eu tive um testemunho do Espírito Santo de que a nossa igreja deveria fazer. Irmãos, eu desliguei o telefone e no mesmo instante o Espírito Santo começou a me dar a ideia exatamente disso, um tema semanal, os crentes fazendo a devocional. Eu copiei, num certo sentido, o pastor Rick Warren naquele livro Uma Vida com Propósito. São os temas, cada tema. Eu fiz daquele mesmo jeitão. Acontece que os pedidos de oração eu fiz para a nossa igreja. Escrevi as 40 meditações devocionais. Dei um livretinho assim pequenininho. Tanto é que tinha até um título da nossa igreja no livretinho. E já fui anunciando: irmãos, nós vamos fazer 40 dias de jejum, nós vamos mudar coisa e tal. Acontece que a notícia vazou. E alguns pastores começaram a me ligar: pastor Edson, não seja egoísta.
O irmão quer que só a sua igreja faça 40 dias de jejum? Eu falei, mas irmão, é que Deus falou que era para a nossa igreja fazer. Não, pastor Edson, dá para a gente. Eu falei, mas desculpa, irmão, porque os pedidos de oração são da nossa igreja. Tinha até o nome dos pastores, os ministérios. Ele falou, não faz mal, pastor, a gente põe o nosso pedido aqui. Irmãos, os pastores começaram a pedir. Sabe o que eu fiz? No ano seguinte, eu já fiz os pedidos neutros e começamos a soltar. Irmãos, para pôr a história mais curta, nós no ano passado tivemos mais de 1.500 igrejas, todos os estados brasileiros representados, e mais de 800 mil crentes jejuando e orando. E o legal, sabe o que é, irmão? Isso aqui não é um movimento de eu tenho que me coligar com aquele. Não, é a tua igreja. O irmão tem que liderar a sua igreja. E foi uma coisa muito importante. Deixa-me só dizer como é que chegamos nesse tema. Porque todo ano, por exemplo, agora mesmo, eu já estou orando pelo tema do ano que vem. Então eu estava orando pelo tema desse ano. E confesso que inicialmente a primeira ideia que veio foi corrupção. Eu falei, escrever sobre isso e tal. Aí o Espírito Santo falou, avivamento. Mas irmãos, a palavra avivamento está meio desgastada. Quando você fala em avivamento, já pensa em... Porque infelizmente tem gente usando congressos de avivamento para ganhar dinheiro. É uma vergonha, irmãos. Uma coisa tão séria, o avivamento espiritual, que é o derramar do Espírito Santo, está sendo usado para ganhar dinheiro. É terrível, mas tudo bem. Então fiquei até com... Perguntei para ele, Senhor, como é que eu dou? Aí Deus deu, chegamos a isso, avivamento verdadeiro. E a maior confirmação, sabe qual foi? Eu fui num café de pastores. E lá o pregador daquele café era o Dr. Shed. Irmãos, eu aprendi que tem que sentar sempre perto de gente boa para você aprender coisa. Então na hora do café eu falei, o Shedão está aqui, deixa eu sentar lá com o Dr. Shed. E comecei a conversar com ele, e aí Dr. Shed e tal. Aí eu falei para ele, Dr. Shed, foi logo depois daquele ataque na França, do jornal, lembra? Aí eu falei, Dr. Shed, o que o irmão acha desse ataque lá na França? Ele não me chama de pastor, porque eu fui aluno dele, ele me chama de irmão, aquela voz grossa dele, irmão Edson, isto é sinal de avivamento. Eu falei, como é que é? Os muçulmanos saem matando? Aí ele falou, irmão Edson, a Europa está se tornando pós-cristã, Deus está mexendo com eles, para que eles se voltem a Deus. Falei, uau, como é bom andar com um homem de Deus que tem uma visão do que Deus está fazendo. E aí eu me lembrei de uma frase da Angela Merkel, primeira-ministra da Alemanha. Sabe o que ela disse depois desse ataque? Nós temos que voltar às nossas raízes judaico-cristãs. Irmão, a primeira-ministra de uma potência mundial dizer isso é sinal de avivamento. Aí ele falou assim para mim, irmão Edson, o irmão tem que ler mais livros sobre avivamento. Eu falei, tenho mesmo. E ele falou, tem um que o irmão precisa ler, que ele faz uma análise crítica da história dos avivamentos. E eu passei ontem aqui na livraria El Shaddai, o jovem Daniel, e ele tem esse livro lá, Avivamento. Na outra também tem, não sei qual é o nome da outra. A Primícia também tem. Avivamento, o autor é Richard Owen Roberts. Richard Owen Roberts. E é vendido pela Shed Publicações. Irmãos, aí eu entrei na Shed Publicações, comprei 5 livros sobre avivamento. E esse, de uma forma especial, Deus falou muito comigo, porque ele faz uma análise histórica dos avivamentos. E ele faz uma análise, por que o avivamento acabou. Irmãos, eu tenho aqui, uma das devocionais aqui, fala os impedimentos ao avivamento. Irmãos, ali a gente viu algumas coisas que estão acontecendo no Brasil. Primeiro, o fogo do Espírito Santo apaga quando começamos a tirar o foco de Deus e colocar em pessoas. O fulano de tal é que vai trazer o avivamento. Nunca! Nenhum homem pode produzir avivamento.
Avivamento é uma obra especial, extraordinária, na soberania do Espírito Santo. Diga amém aí. Só Deus produz avivamento. Mas quando começa a falar, esse irmão, quando prega, não, é Deus que faz. Diga amém. Segunda, dá ênfase ao avivamento e não a Deus. Tirar o foco de Deus e colocar no avivamento. Irmãos, Deus não divide sua glória com ninguém. Irmãos, eu fui tão abençoado na leitura desse livro, peguei alguns princípios inclusive para colocar aqui, irmãos, e foi uma grande bênção para a minha própria vida. E eu fiquei pensando, irmãos, deixa eu dizer uma coisa bem clara, nós não estamos experimentando um avivamento espiritual, não. Porque quando há avivamento, irmãos, quando há avivamento, o avivamento ultrapassa as quatro paredes da igreja, diga amém. O avivamento alcança a cidade, o avivamento entra em diversos lugares, o avivamento traz uma convicção de pecado sobre o povo, o avivamento traz um temor a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, irmãos. O povo brasileiro está temendo a Deus? Os políticos estão temendo a Deus? Irmãos, quando vem avivamento, o povo começa a orar no meio da rua, o pessoal se ajoelha no meio da rua, há um mover de Deus, uma convicção de pecado. Meu jovem, obrigado. Há uma convicção de pecado, há uma volta para Deus, há uma corrida para as igrejas, irmão. Mas pastor Edson, na minha igreja nós temos uma vigília que cai fogo. Aleluia, isso é bênção. Mas não é avivamento espiritual, não é. Irmãos, eu estou vendo muito animamento. O pessoal vai na igreja, o pastor ora para cura, e Deus está curando, amém? Mas e aí? Tem gente que recebe só a cura física, mas não recebe a mais abençoada cura, que é a cura espiritual. O irmão vai na igreja, pastor, eu senti um arrepio. E aí eu pergunto, o que mudou, irmão? Aí o missionário vem, ora, o sujeito cai. Levanta, o que mudou? Irmão, muito cuidado, Satanás é especialista no engano. E você pensa, está no avivamento. Não está. Irmãos, quando há avivamento, eu fui muito abençoado, porque além de ler um pouco da história dos avivamentos, tem uma semana aqui, que então o pastor vai pregar no tema do domingo, e naquela semana, sabe qual é? Avivamentos na Bíblia. Irmãos, eu fico impressionado. Por exemplo, Atos 19, você conhece? Paulo pregando em Éfeso, lembra o que aconteceu lá? O pessoal foi para a praça, irmãos, e fez uma queimação de coisa demoníaca. O pastor nos convocou para ir na praça preparar a marcha para Jesus. Irmãos, como eu gostaria que a marcha desse ano começasse com uma grande fogueira do pessoal de Anápolis, queimando bruxaria. Ninguém disse amém, é impressionante. Pastor, você está precisando de avivamento. Pastor, você está precisando de avivamento, e eu também. Irmãos, você viu como é que começa o texto do Vale de Ossos Secos em Ezequiel 37? Deus pegou o profeta e mostrou. Começou a andar para lá e para cá e ver aquele montão de ossos secos. Sabe o que nós precisamos, pastores? É ver a realidade espiritual, irmãos. Quer ver uma coisa? Eu estava andando aqui e eu pensei, uma cidade com 50% de evangélicos, eu não vou encontrar muita coisa do espiritismo lá. Mas no caminho para cá eu vi um templo lá, pensei que era maçonaria. Aí o irmão falou, não, isso aí é um troço espírita. Eu não sei quem é o líder lá.
Mas lá deve ter imagem, ou deve ter coisa, feitiço, coisa assim. Vai lá para o líder e fala assim: olha, nós vamos fazer uma fogueira lá na matriz, e viemos aqui convidar você para levar toda essa porcariada para queimar lá. Você já pensou? Você nunca vai conseguir isso. Mas, irmãos, se nós começarmos a orar por um avivamento sobre Anápolis, o Espírito Santo vai lá, esse sujeito vai se converter, e ele fala: eu quero queimar toda essa droga, e esse prédio aqui vai virar uma igreja. Eu creio, e se eu não crer mais, eu vou desistir do ministério. Nós temos que crer. Agora, o apóstolo Paulo teve avivamento, o povo foi para a praça e queimou. Irmãos, outra coisa, avivamentos na Bíblia. Os irmãos sabem que Esdras e Neemias, no original era um livro só, por causa dos copistas acabamos tendo dois, Esdras e Neemias. Mas, irmãos, o Esdras, escriba, juntou o povo na praça e começou a ler a Bíblia, só leu a lei. Começou a ler 6 da manhã e foi até meio-dia. Vou fazer uma pergunta, pastor: você aguentaria ficar em pé aí na praça ouvindo a leitura bíblica das 6 da manhã ao meio-dia? O povo ficou, avivamento. E outra coisa, à medida que Esdras ia lendo, o pessoal começava a chorar. Irmãos, os nossos olhos estão muito secos. O povo começou a chorar. Isso aí dá para ver claramente que era uma obra do Espírito Santo, e começou a trazer arrependimento, humilhação, confissão de pecado. Irmãos, quando eu preguei isso na minha igreja, sabe o que eu fiz? Para mostrar que a minha igreja não está em avivamento. Eu falei: irmãos, nós não estamos em avivamento. Falei: quer ver? Eu vou ler a Bíblia, vou ver se alguém vai chorar aqui. Abri em Êxodo 20 e comecei a ler: eu sou o Senhor vosso Deus, não terás outros deuses diante de mim. Eu estava lendo os 10 mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura. Lembra do dia de sábado para santificar. Honra teu pai e tua mãe. Aí eu parei de ler e olhei para o auditório. Tem alguém chorando? Ninguém. Então vamos continuar. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nem a casa, nem os bens, nem a mulher do próximo. Aí eu olhei, e alguém chorando, e eu falei: está cheio de homem aqui cobiçando a mulher do outro, e não chorou na leitura bíblica. Sabe por que não chorou? Porque não havia uma obra do Espírito Santo. Irmãos, só quero encerrar dizendo uma coisa para os irmãos, e seria bom você gravar o que eu vou dizer aqui agora. Há coisas que nós estamos fazendo hoje que achamos normais, mas quando vier o avivamento, nós vamos falar: uau, está errado isso, vou parar de fazer isso. Ouça o que eu estou te dizendo. Não quero dar aqui uma autoridade profética nisso, mas pela minha experiência pessoal. Irmãos, quando eu experimentei na minha vida pessoal o batismo do Espírito Santo, um montão de coisa que eu achava é normal, ficaram anormais. Se pensar bem, ficaram normais agora. Mudou a vida. Mudou a vida. Amém? Amém. Vamos fazer 40 dias de jejum, irmão? Vamos mesmo? Para valer? Como funciona os 40 dias, pastor? Oh, glória, boa pergunta, meu irmão. Como é que funciona? Eu vou dar uma palavra rapidinho. Veja bem. Nós temos um site onde tem todo o material, e você pode entrar no site, chama jejum40dias.com.br. Você tem como escrever aí, João? jejum40dias.com.br. Lá você pode adquirir o livro. Mas deixa eu dizer uma coisa: se tua igreja tem, por exemplo, 500 membros, o certo é você comprar 500 livros
e botar um na mão de cada membro. Mas eu queria facilitar. Imagina, se nós mandarmos 500 livros de Santo André, São Paulo, para cá, pelo correio, ou não sei como, você vai pagar um frete alto. É por isso que eu agradeço a Deus a vida do pastor Marcos de Goiânia, que eu pedi para ele vir aqui por causa disso. Sai mais barato, e nós do movimento estamos pagando isso. Sai mais barato eu mandar os livros para o pastor Marco aqui em Goiânia, e você sai mais barato pegar um carro e ir lá buscar com ele, ou combinar com ele, botar alguém aqui, que eu não sei, nós temos que pensar qual a melhor forma, mas eu quero evitar que você pague o frete. E eu sei também, eu sou pastor chorão. Eu fui comprar um livro aqui na livraria, onde já chorei desconto. Pastor sempre chora desconto, né? Então não venha chorar desconto, eu vou explicar por quê. Irmãos, esse preço já é o preço raspado de tudo, viu? É R$8 e não tem como a gente... Então já vou avisando para não começar a choradeira dos R$8. Agora, irmãos, pasmem. Eu ainda creio em pastor, viu, irmão? Ninguém disse amém. Eu ainda creio em pastor. Apesar que tem pastor que fez 40 dias de jejum e até hoje não pagou o livro. Eu fiquei pensando, depois de 40 dias de jejum, o sujeito não pagar o livro, é meio complicado o negócio. Mas quem que vai fazer, irmão? Eu continuo crendo, eu estou crendo. Sabe por quê, irmão? Eu não ganho dinheiro com isso e nem quero ganhar. Isso aqui, quando eu vou mandar na gráfica imprimir, irmãos, eu faço eu faço uma boa choradeira. Eu chego lá na imprensa da fé, o diretor da imprensa, o irmão Mauro, é um amigão meu. Eu chego lá, Maurão, campanha desse ano, dá o preço aí. Irmãos, e o fato, imagina só, sabe quantos livros eu mandei imprimir? 100 mil. Então você vai mandar na gráfica imprimir 100 mil, ele tem que dar um descontão. Então ele fez o cálculo lá, me deu o preço, vai custar tanto. Eu falei, não, irmão, está muito caro, baixa mais. Não, mas pastor, eu falei, irmão, o irmão sabe que isso aqui é para mudar o Brasil, irmão. Isso aqui era... Aí ele baixou, ainda está caro. E eu tenho alguns empresários que têm subsidiado, ajudado, para que o preço chegue a isso. Acontece o seguinte, irmãos, eu tenho um escritório, tenho um depósito, tem funcionários trabalhando para que essa... No começo, foi um negócio muito interessante, no começo era só a minha igreja, então não tinha problema, mas quando começou a espalhar, você tinha que fazer um negócio assim. Então funciona assim, irmão, você compra o livro. No domingo, nós vamos fazer, você pode escolher fazer outra data. A data normal, você conseguiu aí, irmão, botar o jejum40dias.com.br, é de 21 de... está aqui nessa tela, aqui em cima, os irmãos puseram. 21 de agosto a 30 de setembro. Essa é a data que a maioria vai fazer, mas alguns pastores me pediram, pastor Edson, posso fazer antes, por causa do calendário da igreja? Falei, claro, irmão, o importante é fazer. Então tem pastor que vai começar agora no mês de junho. Oi, pastor Marcos. Boa ideia. O tema do ano passado, irmãos, foi família inabalável. Os princípios bíblicos sobre família. Papel do marido no casamento, papel da esposa, família, instituição divina. Foi uma bênção. E temos alguns livros ainda. Se o irmão quiser aproveitar, em maio agora, o irmão pode até fazer sem jejum, preparando a igreja, mas fazendo os 40 dias sobre família, e depois em agosto fazer esse do avivamento. Então funciona assim, você no domingo 21, põe um livro na mão da turma, prega sobre o tema inicial. Primeira semana, o que é avivamento? Irmãos, é importante explicar para a igreja o que é avivamento. Então o pastor prega, os crentes vão fazer as primeiras 6 devocionais nesse tema, o que é avivamento. Nos grupos pequenos e nas células ou na escola bíblica, você faz os estudos. Então, nesse nosso site, tem o esboço do sermão, inclusive com apresentação de PowerPoint, de mídia, e é aberto para o irmão acrescentar, tirar, modificar. Então tem o sermão prontinho, os 6 sermões.
E tem também, para cada semana, o material do grupo pequeno, do líder e dos participantes. Irmão, sabe qual é a ideia? Todo mundo. Está aqui o site. Esse foi da família Inabalável. Vai entrar agora, baixa um pouquinho o site, só para mostrar uma coisa. Vai entrar agora o site novo, creio que na semana que vem já vai entrar. Está vendo esse mapinha do Brasil? Você passa o mouse ali e clica no mouse, sai a lista das igrejas. Olha lá, eu fiquei vendo uma coisa, quer ver? Clica o Goiás, vai lá para baixo agora. Aqui, Goiás, começa a partir daqui, ó. Aparecida de Goiânia, Itapuranga, Goiânia, Aparecida. Onde é que está Anápolis, minha gente? Olha lá. Chegou, glória. Domingos, está aí, Domingos Salvo? Convida ele para o próximo café. ICE, Igreja Cristã Evangélica, pastor Jailson está aí? Convida para o próximo. Está vendo? Rio Verde. Então aparecem as igrejas que se inscreveram e fizeram. Agora, irmãos, o legal sabe o que é? Porque eu sei que tem pastor que fala assim, olha, eu não quero entrar nisso, é daquele envolvimento, daquele movimento. Irmão, isso aqui é da tua igreja. É a sua igreja que vai fazer. Você não vai ter compromisso com outra igreja. É a tua igreja reconhecendo a necessidade desses 40 dias. Então no domingo seguinte, o irmão prega o tema da semana seguinte e assim vai até a última semana. Agora, só uma palavra sobre o jejum. O ideal seria ficar 40 dias sem comer nada. Cadê o amém? Irmãos, há algumas pessoas que fizeram 40 dias total. Não se atreva a fazer se o Espírito de Deus não pôr muito claro no teu coração. O normal que a gente está fazendo, nós estamos fazendo igual os muçulmanos no Ramadã, que é o mês do jejum deles. No mês do Ramadã, o muçulmano só come uma refeição no pôr do sol. Ele pode comer das 6 até a meia-noite. E já fizeram uma pesquisa que os muçulmanos comem mais no jejum do que na época normal. Porque ele quer fazer a reserva para o dia seguinte. Ele começa a comer às 6 e vai até meia-noite comendo. Então, essa seria o ideal. Agora, não é todo mundo que pode fazer isso. Por isso que você tem que orientar a tua igreja. Se puder fazer, faça. Se não, tira uma refeição, irmão. Tira uma refeição. E separa, consagre, faça um propósito com Deus. Ou tira alguma guloseima. Eu sei, muita gente criticou já. Porque alguns jovens tiram internet, tiram rede social, tiram chocolate ou refrigerante. Aí o pessoal fala, mas isso não é jejum. Realmente não é. Mas, só o fato de um jovem dizer, vou ficar 40 dias sem internet, sabe o que ele está dizendo? Eu vou me consagrar e buscar a Deus nesses 40 dias. Irmãos, e tem sido uma bênção, os testemunhos que a gente ouve de igrejas. Eu queria realmente lhe motivar e recomendar. Faça, que vai ser bênção para a sua vida e para a sua igreja. Amém? Eu já pedi ao pastor, presidente do nosso conselho, ele me deu o cartão dele, eu pedi para ele me dar o e-mail dos pastores, ou eu passo para ele o e-mail promovendo esses 40 dias. Irmãos, como eu gostaria de ver o Brasil inteiro. Eu fiquei pensando, se só 1.500 igrejas oraram e Deus fez explodir todo esse rolo lá em Brasília, eu fiquei pensando, se todos os evangélicos, 40 milhões no Brasil, jejuarem e orarem, meus irmãos, é céu na terra, vai haver uma revolução espiritual, e é o que nós precisamos. Amém? Por isso que crise é sinal de avivamento. É sinal de avivamento. Irmãos, quando olharmos, quando você vê a notícia na televisão, você já vai orando, Senhor, manda avivamento, para que a tua igreja seja realmente sal da terra, luz do mundo, agente transformador da sociedade. Amém? Amém. Gostaria de orar pelos queridos colegas aqui. Amém? Vamos ficar de pé. Meus irmãos, nós pastores a gente tem primeiro uma grande obra para fazer. Deus confiou em nós, irmãos, amém? Como eu fico tremendo quando eu penso, Deus confiou
Amém. Quem sou eu, irmãos? Vamos lá. Deus, por graça e misericórdia, envia o seu Espírito. E é o Espírito Santo que vai fazer a coisa funcionar. Com certeza, é o Espírito de Deus. Então eu queria orar pelo irmão, por sua igreja, orar pela nossa nação, quanto precisamos da graça de Deus. Irmãos, temos que orar para que a paz seja mantida nessa nação, para que haja uma interferência. E deixe-me dizer isso, irmãos, não é política, não é filosofia, não é educação, não é processo, não é golpe, nada pode mudar a nação, só a igreja, por causa do poder do Evangelho.